Olá, que saudade, né? Ontem eu não pude estar ao ar com vocês. Eu coloquei ontem no Facebook que eu estava numa fila enorme em Campo Grande e eu estava preocupado com a hora, querendo muito que acabasse logo e infelizmente tomou meu dia inteiro. Fiquei de 10 às 4 horas da tarde na fila. Por essa razão não pude entrar com vocês. Segunda-feira é o dia que a gente tem mais audiência. Nesse período que eu tenho ministrado, eu vi que é o dia que tem mais visualizações. Mas eu queria te recomendar que mesmo que você não consiga ver o programa ao vivo, você vá lá na linha do tempo e procure os vídeos mais antigos. Já tem 2 semanas de vídeos, ou seja, 8 ministrações que já foram feitas. Você pode procurar na linha do tempo, desde a primeira, que foi o perdão para o culpado, na terça-feira passada. Você pode procurar e de lá em diante foram 8 ministrações até aqui. Eu quero sempre procurar estar com vocês 11 horas da manhã, onde a gente vai compartilhar algum tema da palavra que com certeza edifica a minha vida. Porque quando a gente está ministrando diariamente, sem dúvida, Deus ministra muita coisa ao nosso coração. A gente está sempre sendo confrontado pela palavra, que é um espelho para a vida da gente. Eu separei hoje um tema para que a gente fale, para que a gente converse, sobre discipulado. Eu queria também chamar você para interagir comigo. Você pode responder a pergunta se quiser, né? Se você está sendo discipulado ou se você tem dúvidas sobre o assunto, escreva em particular se desejar. Você discipula pessoas, você tem discipulado, exercido esse chamado e você é discipulado? É algo que a gente precisa viver, porque é um mandamento de Jesus. Então eu vou começar com a leitura do texto. Mateus 28, versículos 19 e 20. Jesus fala: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Então, queridos, eu vejo o seguinte: Jesus deixou um mandamento. Não foi um conselho, não foi um pedido. Ele deixou uma ordem para que os discípulos que estavam com ele começassem a discipular. Talvez você faça a pergunta: quem pode discipular? Olhando para a Bíblia, eu consigo ver, já tem gente interagindo, sim, sou discipulada. Amém, glória a Deus. Ana Paula escreveu aqui a mensagem para mim. Exatamente, eu quero provocar isso, que você faça 2 perguntas. Diante daquilo que nós lemos, que Jesus vão e façam discípulos, diante disso que Jesus colocou, a gente só pode se questionar em 2 aspectos. Eu faço e eu sou discipulado? São 2 questões. Veja bem, ele se dirigiu aos primeiros discípulos. Então, qual é o primeiro critério para você discipular pessoas? Porque você não pode ouvir essa palavra e falar: bem, agora eu vou sair por aí, Jesus disse ide fazei, vou fazer discípulos. Mas qual é o critério para discipular? O primeiro critério bíblico é ser discípulo. Não se esqueça que Jesus falou: vão e façam. Mas falou para quem? Falou para os seus discípulos, aqueles que eram discipulados por ele. Então, o primeiro critério para alguém discipular é ser discípulo. Como você pode formar um discípulo cristão, se você mesmo não está no processo de ser formado por outra pessoa, por um outro cristão? Eu não estou falando de ser discípulo direto de Jesus, não. Porque às vezes as pessoas falam: eu sou discípulo de Cristo. Todos nós recebemos as bases da nossa fé com base no que Jesus ensinou. Só que nós precisamos de modelos, de pessoas que aprendam com Cristo e nos passem, nos transmitam maturidade, nos ajudem a crescer. Como que eu posso ser alguém que vai ser uma ferramenta de Deus para ajudar outras pessoas, liderando, ministrando, ensinando, fazendo tudo que compete a um discipulador fazer, se eu não sou discipulado? Então, o primeiro critério para você sair e cumprir isso aqui, ide e fazei, é ser discipulado. E aí a primeira pergunta é: em que nível você está sendo discipulado? Em que nível você está se expondo ao tratamento? Uma vez que você recebe discipulado, aí você transmite. Então, qual o segundo critério? Ter sido enviado pelo seu discipulador para fazer isso. Porque nós sabemos que primeiro a gente encontra com Cristo.
E aí a gente começa a ser cuidado, apacentado, discipulado. Né? Quando a gente sai do mundo e tem uma experiência com Cristo, existem muitas manias e coisas que a gente fazia que nós precisamos aprender como deve ser no reino de Deus. E é para isso que nós somos discipulados. Não dá para alguém que acabou de abraçar a fé cristã já imediatamente começar a discipular. Ele é recebido. Jesus disse primeiro, o que Jesus disse primeiro? Ide por todo mundo ou vinde a mim? Primeiro ele disse, vinde a mim. Depois ele disse, ide por todo mundo. Então existe uma ordem. O primeiro é o vinde e depois é o ide. Não existe ide sem vinde. Primeiro você vem a Cristo, depois você vai por todo mundo. Então você encontrou com Cristo, às vezes vai ter um tempo. Né? É claro que esse tempo não pode ser eterno, onde você só recebe, é ministrado, é tratado, é ensinado, faz vários cursos, vários seminários. Às vezes a gente é ensinado demais e tem pouca experiência prática. Então você precisa, eu creio que essa ministração tem como objetivo pontuar algumas coisas. Você precisa, em primeiro lugar, ser discípulo, ser discipulado. Uma vez que você é discipulado, vai chegar um tempo de maturidade onde seu discipulador vai te indicar, vai te apontar, olha, a partir de agora, faz o mesmo, cuida de outras pessoas. Faz agora o mesmo que eu fiz contigo. Nós vemos na história do apóstolo Pedro que Jesus trata dele por anos, com aquele temperamento engraçado que Pedro tem, e no final da vida Jesus fala, Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida de gente. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então eu creio que é uma voz de Jesus para nós, uma demonstração de amor por Ele. Existem pessoas que se frustram com o ministério. Eu costumo dizer, olha, você não está frustrado com o ministério, você está frustrado com as pessoas para as quais você ministrou. Né? Às vezes a gente diz, estou frustrado com o ministério. Não, a gente está frustrado porque quem a gente ministrava não respondeu, nos traiu, não atendeu como a gente deveria, fez pouco caso. Mas o ministério não nos frustra, porque o ministério é uma resposta àquele que nos chamou. O meu ministério é uma resposta a quem me chamou. Quem me chamou foi Deus. Então, eu faço porque eu amo. Ele disse, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então a gente não tem que se frustrar se alguma coisa não vai muito bem, se a pessoa não responde. Quantas vezes você vai aconselhar, acompanhar várias pessoas, mas elas não necessariamente vão te seguir. Então, eu indico 2 critérios, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, para que você discipule. Primeiro, ser discípulo. Segundo, ter sido enviado, comissionado pelo seu discipulador para ir então começar a fazer discípulos. E afinal de contas, o que se faz no discipulado? Eu já fui discipulado, eu já fui abençoado pela minha liderança para fazer discípulos, mas o que a gente faz no discipulado? Jesus diz no versículo 20, ensinando a obedecer o que eu vos tenho ordenado. Talvez você seja cristão de muito tempo, ministro já, pastor, experiente no ministério, esteja me ouvindo. O que se faz no discipulado? O que é para ser feito? Jesus diz o seguinte, ensine a obedecer. Ele não diz o seguinte, ele não diz ensine os princípios da Bíblia. Porque eu creio, amados, que isso a igreja tem feito ao longo dos anos. Com alguns problemas algumas vezes, mas tem feito. Ensinar a Bíblia, ensinar a palavra, é algo que nós temos feito. De certa forma, sim. Esse vídeo você está assistindo porque certamente você tem curiosidade de ouvir ministrações. Se você botar no Google, você vai achar dezenas de outros pregadores muito melhores do que eu. E tenho certeza que você vai ser edificado. Na internet tem muito material. Tanto para leitura, quanto também vídeo e áudio. Para você fazer uma boa pesquisa sobre esse tema e sobre os demais. Então, de certa forma, o que eu estou querendo dizer é que pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, nós temos feito ao longo dos séculos da história cristã. Temos feito. Agora, discipulado parece uma novidade, não é verdade? Você está curioso por esse assunto porque às vezes a gente se pega pensando, será que eu sei o que é discipulado? Eu vivo o que é discipulado? Por que parece uma novidade?
Porque discipulado é justamente o que diz o versículo 20, ensinar a obedecer. Essa para mim é uma das melhores definições de discipulado. Não é só ensinar a Bíblia, ensinar o mandamento, ensinar os preceitos. Por exemplo, eu ensino alguém que está chegando agora na fé que ele deve perdoar. Esse assunto eu tenho falado muito com os novos convertidos, o pessoal da célula, a gente repete a necessidade de perdoar. Perdoar. É libertador quando você aprende a perdoar. Só que eu posso pegar e ensinar o que diz a Bíblia sobre o perdão. Discipulado é além de ensinar o que diz a Bíblia. É sentar e verificar se a pessoa está entendendo aquilo que foi ensinado, se ela praticou aquilo que foi ensinado, e eu, sabendo que ela não vive, ou não pratica, ou não está assimilando, ser direto e franco com ela. Amado, você precisa perdoar. Vou dar um exemplo. Alguma palavra é ministrada na igreja, e aí você vê que aquela pessoa teve dificuldade, foi à frente atendendo algum apelo, né, se expôs, ela colocou ali que ela não consegue viver aquele princípio. O princípio foi ensinado, a palavra foi pregada, e aí é papel do discipulador chamar. E aí, mais do que ensinar a Bíblia, é ensinar a obedecer. Ok, esse é o mandamento, mas como que a gente obedece? E eu vejo isso como uma grande dificuldade da igreja ao longo dos séculos. Como eu disse, a gente ensina a palavra, mas às vezes a gente não ensina como obedecer a palavra. Nós precisamos ensinar as pessoas a obedecer, verificar, confrontar o erro, né? Discipulado não é só um lugar de sorriso, não, de sentar e tomar café com bolo, não. Discipulado também é confrontar o erro. É a pessoa que finge que está vivendo e você chega e fala, olha, isso que você está vivendo não está de acordo com o que a palavra manda, com o que a palavra diz. E para ser um discipulador não precisa ser uma pessoa perfeita, né? Dá para ver o discipulado de Jesus, né? Em determinado momento ele preparou por 3 anos, foi o melhor seminário da face da terra, 3 anos com Jesus. Tem discipulado melhor do que esse. E no final eles ainda eram imperfeitos. Então eu também não sou perfeito, mas naquilo que eu já fui aperfeiçoado, eu já posso fazer algo pela vida de alguém, ajudar alguém que precisa. Nenhum de nós, na posição de discipulador, está numa posição onde a gente não aprende nada com os nossos discípulos. Pelo contrário, o único discipulador que não precisava ser aperfeiçoado era Jesus. De Jesus em diante, todos nós estamos aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoando e sendo tratados também pelas coisas que nós temos que tratar neles. E o Espírito Santo vai mostrando para nós, olha, seja como foram com você, seja melhor do que foram com você. Procure ser conforme o modelo de Jesus que te é apresentado. Eu queria compartilhar com vocês algumas noções do que não é discipulado. Discipulado não é para novos convertidos apenas, tá? Deixa eu te dizer isso. Às vezes a gente pensa que discipulado é uma coisa para quem está chegando na fé. Esse precisa de discipulado. Na verdade, irmãos, todos nós precisamos. Ministros da palavra precisam ser discipulados. Eu preciso de discipulado. Qualquer cristão, se deseja crescer e ter algo mais em Deus, precisa de discipulado. Então, discipulado não é algo que é só para novos convertidos. Discipulado não é uma sala de aula cheia de alunos. Às vezes a gente tem a noção de que discipulado é uma turma. Vamos formar uma turma de discípulos. É claro que existem temas que você pode abordar com um grupo, mas o discipulado envolve o um a um, aquele momento onde você está a sós com o seu discipulador, né? Onde você fala e ele te entende, e, enfim, você recebe um trato específico, individual. Até porque numa turma ninguém se abre, ninguém é totalmente franco para falar, né? Então é necessário também uma privacidade nesse discipulado. Discipulado também não é aconselhamento esporádico. O que é essa palavra esporádico, né? Esporádico é aquilo que acontece de vez em quando, uma vez ou outra. Nós como pastores, às vezes, nós fazemos atendimentos, aconselhamentos, principalmente com casais, né? Quantas vezes tem um casal que vem com uma situação, uma necessidade, você atende, socorre na emergência, mas discipulado não é socorro na emergência. Discipulado é prevenção. Quando você discipula, você evita que você tenha gabinetes e gabinetes e gabinetes só atendendo a emergência.
Amém? Discipulado não é um aconselhamento de vez em quando, um atendimento para o casal. Ah, eu estou discipulando, eu faço um gabinete com eles a cada 6 meses. Não, discipulado é um acompanhamento permanente. Também vai haver os momentos onde você vai aconselhar, onde, dependendo da situação, você vai chamar o casal. Mas o discipulado envolve o dia a dia, um viver junto. Eu penso no discipulado de Jesus e, de fato, ele morou com os discípulos. Então, eles conheciam muito bem a rotina um do outro. E aí, no ambiente da casa, que a gente sabe quem é de fato a pessoa. Quem ela é quando ela está assistindo um jogo, quem ela é quando está dirigindo, quem a pessoa é como um cristão nas diversas atividades do dia. Porque na igreja, gente, na igreja todo mundo é muito bom, muito correto, muito certinho. Mas é no ambiente da casa, onde a gente conhece de fato as necessidades que Jesus falou. Olha, você precisa ensinar a obedecer. Você precisa ensinar com que eles sejam cristãos e obedeçam os mandamentos. É necessário transparência. É necessário que a gente exponha as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Às vezes a gente só quer contar notícia boa para o nosso discipulador, não é verdade? E por que a gente não se expõe para a nossa liderança, para os nossos discipuladores? Existem alguns medos. O maior medo que as pessoas em geral têm é o medo de que a igreja vai expor o pecado delas, a fraqueza delas para todo mundo. Então as pessoas não têm, às vezes, coragem de procurar a liderança para contar algo que está vivendo, algo que está fazendo, por medo da igreja expor. Vai falar o meu caso no púlpito, vai falar a minha história publicamente. E muitas vezes até a pessoa pode ter passado por isso em outro lugar, em outro momento, e ela se fecha, ela prefere viver e achar que ela vai resolver o problema dela sozinha. Homem, então, tem essa dificuldade. Mulher se abre mais facilmente. Mas o homem sempre acha, né, que pela própria... Isso, ok, tem sua virtude. O homem achar que ele é o resolvedor de problemas, ele vai tomar as soluções. Mas nós precisamos saber, como homens também, quando é que a gente não está resolvendo mais. Quando é que a gente precisa de ajuda. Quando aquela situação já não está mais no nosso controle, já saiu de controle. Um outro medo, eu falo isso com muito temor e muita sensibilidade, porque às vezes isso pode povoar a cabeça de qualquer um. Um dos medos das pessoas em se expor é o medo de não ser amado como era amado antes pela liderança. Quantas vezes o discípulo ele tem um relacionamento de muito amor, de muita verdade com o seu líder. Eu tenho pessoas que eu acompanho desde que quando se converteram. 13 anos de convertido, 14 anos de convertido, 10 anos de convertido. Também tenho novos convertidos que eu estou acompanhando agora. E gera um vínculo de amor, né? E nesse vínculo de amor também tem muita expectativa. Eles têm expectativas em mim e eu tenho expectativa neles. E eu sei que às vezes é muito difícil para um discípulo que tem esse vínculo de amor falar um problema que teve. Imagina você está sendo cuidado desde a sua conversão por um pastor, por um líder, por um cristão mais maduro que tem amado você, desprendido tempo, e um dia você vai, peca, desobedece, faz tudo contrário que você foi ensinado. É muito comum as pessoas terem vergonha de se expor na sua fraqueza para o seu líder, por uma sensação de que, poxa, ele vai ficar decepcionado comigo. Poxa, eu desonrei aquela pessoa. Em primeiro lugar, quando a gente peca, a gente desonra o Senhor. E às vezes a gente consegue ver Deus na vida desse nosso líder e a gente tem até vergonha dele, mas essa vergonha não é dele, é uma vergonha de estar diante do Senhor. Mas sobre isso, eu já até falei em outras ministrações, né? Deus é um Deus que nos aceita, e da mesma maneira, nós como líderes, nós precisamos mostrar a aceitação de Deus. Existe o tempo de mostrar a correção, mas existe também o tempo de, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, é o tempo de reafirmar o amor, de dizer para essa pessoa que ela é amada, independente do que ela fez. Nós como líderes, às vezes, nós assustamos as pessoas. E elas não têm coragem de expor a fraqueza delas, porque elas acham que o líder não vai amá-las. Escute bem isso, não vai amá-las como antes. É sempre olhar para ela como você decepcionou, você pisou na bola. Então acaba que esse é um motivo pelo qual às vezes a pessoa ela tem dificuldade de expor fraqueza. É mais fácil a gente expor sempre as nossas vantagens, as nossas qualidades, não é verdade?
Às vezes é muito difícil a gente expor nossas necessidades, expor nossas fraquezas. Certa vez eu ouvi essa frase, que quem conta sucesso quer cargo na igreja, mas quem conta os seus fracassos quer realmente viver em santidade. Eu sempre levo em muita consideração quando alguém vem contar para mim um pecado, uma falha, porque eu sempre penso assim, essa pessoa ela não foi descoberta fazendo coisa errada, ela veio me contar. Se essa pessoa veio me contar, preste atenção nesse entendimento, se essa pessoa veio me contar algo que ela está pecando, que ela está errando, certamente ela não é uma pessoa sem vergonha, entende? Uma pessoa descarada. Se ela veio contar, é porque ela realmente quer mudar, ainda que ela tenha feito uma barbaridade. Ela não me contaria se ela quisesse continuar vivendo no erro. Ela contou porque ela quer mudança, ela quer transformação. E nós podemos ser um canal de transformação para a vida dessas pessoas. Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Eu sempre li esse texto, eu sempre interpretei de uma maneira mais cômoda. Eu achava assim, se eu pequei com o irmão Márcio, que está me assistindo agora, se eu pequei com o meu irmão, eu vou até ele e peço perdão a ele. Eu achava que era assim. E que meus pecados em particular, eu tinha que confessar somente com Deus. Porque o que você faz, Deus sabe e Ele te perdoa. Você concorda comigo que essa interpretação de Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros, você concorda que interpretar que confessar para o seu irmão é quando você peca contra o seu irmão, é uma interpretação confortável? Sim. É mais confortável pensar que eu só tenho que confessar a um irmão quando eu pecar contra esse irmão. Mas o contexto de Tiago não é esse. O contexto que ele está falando é de alguém enfermo que pode ter cometido pecados. Então confessem uns aos outros. É isso que ele está falando. É claro que você não tem que confessar para todo mundo. Tem gente que também cai nesse erro de falar o seu pecado para todo mundo. O contexto de Tiago 5,16 também se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele. O que é um presbítero? É um ancião, é alguém mais experiente, é alguém que tem uma maturidade em Cristo. Então, uma pessoa que tem uma maturidade em Cristo, ela vai ouvir o que você tem a dizer e ela não vai mudar com você porque ela ouviu aquilo. Ela não vai falar o que você fez para pessoas que não têm necessidade de saber. Porque às vezes a gente quer, a imaturidade faz com que a pessoa fale com quem não deveria. Ah, mas eu falei só para o meu melhor amigo. Não, imagina se cada coisa que eu falasse, a pessoa contasse para o melhor amigo e o melhor amigo contasse para o seu melhor amigo. Tem coisa que você não precisa saber. Não precisa. Ainda que você vá ouvir, seja uma pessoa, foi uma pessoa madura que ouviu. Mas não era necessário. Não era necessário saber. Então, há que se ter um cuidado com isso. Temos que ouvir o que as pessoas contam com muita ética e entender que se eu posso ajudar aquela pessoa, eu vou orar por ela e Deus vai perdoá-la. É claro que o perdão vem de Deus, não sou eu que a perdoo, mas eu sou um canal. Assim como a cura divina é Deus que cura, é Deus que faz o milagre, mas sou eu que boto a mão e digo em nome de Jesus fica curado, eu creio que também podemos colocar as nossas mãos e declarar seus pecados estão perdoados em nome de Jesus, de acordo com a sua confissão e com o seu arrependimento. E é Deus que vai perdoar, mas nós que somos o canal desse toque, dessa aceitação, desse abraço de Deus. Outra coisa que eu quero enfatizar em Tiago 5,16 é que ele não diz assim, confessem seus pecados para serem perdoados. Porque de fato, o perdão de Deus vem quando você confessa a Deus no particular, com certeza. Porém, às vezes o pecado deixa uma ferida na pessoa. E é necessário. E quantas vezes a pessoa peca e ela, por causa daquela ferida que o pecado causou, ela não consegue sair. Ela peca de novo, ela vive no pecado. E sendo um cristão há muito tempo, às vezes ela continua no pecado. Irmãos, como eu falei antes, se você sente que é uma situação que saiu do seu controle, que não adianta mais você ficar tentando resolver sozinho, ou seja, o pecado causou uma ferida que está fazendo com que aquele pecado seja algo reincidente, você precisa de libertação.
né? Cristo te resgatou do poder do pecado, mas você não está conseguindo viver o que Jesus falou. Olha, obedeça, ensine a obedecer, procure o seu discipulador, peça para ele orar por você e peça auxílio. Olha, eu quero aprender a viver este princípio da palavra. Irmãos, como é curador, como é transformador quando você confessa, quando você é transparente, quando não existe véu. E de fato a liderança pode te ver quem você é, com fraquezas e com qualidades. É transformador, amados, é libertador. O teu discipulador, ele tem nele toda a capacidade de Deus para completar aquilo que te falta. Às vezes nós olhamos para os nossos líderes e nós pensamos, ele não tem, como é que ele pode me ajudar, né? Às vezes aquilo que você precisa vem numa embalagem que você não gosta. Jesus era também tudo que os judeus precisavam. João 1,12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E muitas vezes Deus age dessa forma. Ele manda o que você precisa numa embalagem que você não gosta. É uma pessoa que tem um temperamento que você não gosta. É uma pessoa que tem um jeito de ser que às vezes não é o que você esperava. Mas essa pessoa é o que você precisa. Deus colocou essa pessoa para formar o caráter de Cristo em você. Então receba a palavra que vem de Deus como de Deus. É óbvio que somos homens e cometemos coisas imperfeitas na nossa ação. Mas receba aquilo que vem de Deus da parte do seu líder como palavra de Deus e não como palavra de homens. Para fechar, eu queria compartilhar com vocês uma sequência de versículos. Eu sei que o meu tempo está se esgotando, mas eu tenho um exemplo na Bíblia de um discipulador que eu sempre gosto de mencionar. O nome dele é Barnabé. É um homem que foi um ativador de vidas. Em Atos 4, versículo 36 e 37, fala que o nome dele não era Barnabé. O nome dele era José. Ele era um levita natural de Chipre. E por que não chamavam ele de José de Chipre? Os apóstolos deram a ele o nome de Barnabé, que é filho da consolação. Bar quer dizer filho, Nabé ou Navé, da consolação ou da exortação ou da profecia, porque a função da profecia é consolar, exortar, edificar. Então poderíamos chamar Barnabé de filho da profecia, filho da consolação, filho da exortação, filho do encorajamento, porque, amados, isso é profético, isso é ser profeta, é ser aquela pessoa que identifica dons, chamados, vocações e chama, traz para fora, consola, edifica. O discipulador, ele tem que trazer o melhor dos seus discípulos, ele tem que trazer à tona, ele tem que aperfeiçoar. Olha, esse é o seu melhor, flua nisso, é isso que você foi chamado. E Barnabé era essa figura. Os apóstolos o identificaram dessa forma. Você sabe que no início da igreja de Atos, da igreja cristã, os ofícios ministeriais estavam começando a aparecer. Efésios 4,11, esse não é o tema da mensagem, mas só para dar uma noção, fala dos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós sabemos que a igreja começou com apóstolos, os 12. Depois daquele primeiro grupo, os dons ministeriais começam a aparecer. E esse dom profético parece estar se mostrando maduro em Barnabé, no Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Em Atos capítulo 9, se você puder acompanhar comigo, no versículo 26, tem uma passagem interessante. Atos 9 é o capítulo da conversão de quem? Do apóstolo Paulo. E nesse capítulo, Paulo se converte. Existe um homem chamado Ananias, que é um instrumento para aquele primeiro momento de conversão de Paulo. Assim como existem pessoas que vão te discipular por um tempo, vão ser um canal por um tempo, mas depois, o que acontece com Saulo? No versículo 26, 9 e 26. Assim que chegou a Jerusalém, Saulo procurou reunir-se com os discípulos de lá. Contudo, eles estavam assustados com medo dele, porque não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. É natural você imaginar isso, né? Alguém que perseguia a igreja, de repente agora faz parte da igreja. É como se um bandido muito perigoso de repente se convertesse e precisasse estar no meio de nós. E aí? Como que nós o receberíamos? E às vezes você vai ter na sua célula alguém nessa situação. Você vai ter no seu discipulado alguém nessa situação, onde você precisa emprestar, entenda isso, a sua credibilidade a essa pessoa. Ou seja, aquela pessoa vai ser recebida pela igreja
mas as pessoas vão entender, olha, ele está caminhando com fulano de tal. Ele tem coisas para aperfeiçoar ainda, eu vejo nele algumas coisas esquisitas, mas ele está caminhando com aquela pessoa, né? Nós precisamos ser vistos do lado dessas pessoas, para que elas não se sintam sozinhas. Quantas vezes nós falamos, tal pessoa entrou na igreja e porque ela estava com uma roupa diferente, com um comportamento diferente, ela foi recriminada, ela foi discriminada, ela se sentiu sozinha na igreja. Claro que a igreja precisa ter um olhar preparado para receber as pessoas, mas irmãos, nós também temos que ver essas pessoas e sentar do lado delas, pegar na mão delas e prestar a nossa credibilidade, porque as pessoas vão ficar tranquilas em ver alguém que pode estar, enfim, não com toda a aparência, com todo o estereótipo já trabalhado, mas está do nosso lado. Não, ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo discipulado. As pessoas vão ficar tranquilas se nós de fato emprestarmos a nossa credibilidade para começar a acompanhar. Não foi isso que aconteceu com Saulo. Ele era perseguidor da igreja e ele estava sozinho nesse momento. Ele tentou se juntar. Queridos, é tarefa do discipulador ajudar a pessoa a se juntar aos demais discípulos. A pessoa chega na fé, ela precisa andar com os demais discípulos e nós precisamos ajudá-la a andar com os demais discípulos. Versículo 27 diz que, mas Barnabé, ou seja, Barnabé é aquele filho do encorajamento que Atos 4 apresentou. Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. Você concorda comigo que Barnabé tinha uma reputação com os apóstolos? Barnabé tinha construído uma credibilidade com os apóstolos? Que lindo, que bom você ter credibilidade. Mas que bom quando você tem essa credibilidade e a usa para fazer com que pessoas cresçam. Pessoas sejam lançadas, sejam conhecidas. Então ele apresentou a experiência de Saulo para os primeiros apóstolos. E como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E no 28, assim Saulo permaneceu com eles. Aquela igreja só ficou preparada para receber esse homem porque alguém ouviu a história e acreditou. E diz que Saulo caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com ousadia o nome do Senhor. Agora vejam que absurdo, esse menino acabou de se converter, mas é óbvio, tinha uma bagagem enorme no judaísmo, pregava, ministrava, e agora ele era um cristão. Ele precisava testemunhar da experiência dele. Então diz o versículo 28 que ele já queria pregar, ele já estava anunciando Jesus. Versículo 29, pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, esses procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essa informação chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Às vezes parece que o problema se resolve quando a gente manda a pessoa para longe, né? E aí Saulo, por um tempo, pareceu, escute isso, por um tempo, ele pareceu esquecido. Por um tempo ele pareceu abandonado. Mas quem sabe esse tempo fosse necessário para que os ânimos se acalmassem daqueles que procuravam matá-lo. E também para que Jesus se encontrasse mais vezes com Saulo. Porque Jesus disse, olha, eu te apareci, mas eu ainda vou te aparecer. Outras vezes mais o Senhor apareceu para Saulo. E a gente deduz pela história de Paulo que ele teve muitos encontros com Jesus nesse tempo, onde ele esteve longe, em Tarso. No capítulo 11... versículo 19, parece que ele está esquecido. De repente você pode, quem sabe, pensar, eu acho que também o meu chamado, meus dons, minha vocação, acho que ficaram meio aposentados também, eu estou meio esquecido aqui em Tarso. Mas em Atos 11, 19, diz que os cristãos foram espalhados e começaram a pregar em várias regiões. Quando eles chegaram numa região chamada Antioquia, nessa cidade, começou a surgir uma igreja. Por causa dos cristãos que foram dispersos pela perseguição, eles começaram a anunciar a palavra e uma igreja começou. No versículo 21 de Atos 11, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que essa notícia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles enviaram quem para Antioquia? Barnabé. Esse homem que tinha uma credibilidade, que tinha uma confiança. Quando os apóstolos viram, olha, tem uma igreja começando, tem um povo sendo ativado, sendo despertado naquela região, envia Barnabé para aquele lugar. Versículo 23 diz que quando ele chegou, viu a graça de Deus,
alegrou-se e encorajava a todos. Olha a característica do encorajador, do profeta, do discipulador. Ele encorajava para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom. Aleluia! Sejamos assim, em nome de Jesus. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Quando um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, chega, além da multidão que já tem e permanece firme, uma multidão é agregada. E Barnabé podia ficar feliz. Olha que bom que eu tenho aqui, olha que legal, que conquista nós estamos conseguindo aqui no meu ministério. Mas aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de se encontrar com Saulo. Ele entendeu que o tempo de descanso de Saulo tinha acabado. Assim são os discipuladores, os ativadores de pessoas. Eles não ficam felizes apenas com o que Deus está fazendo aqui. Eles se lembram, poxa, Saulo não pode perder isso. Isso que Deus está fazendo aqui, eu tenho que trazer fulano comigo. Essa pessoa, esse meu discípulo, ele precisa viver isso aqui. Ele precisa experimentar isso. É disso que ele precisa. Assim que o achou, levou consigo para Antioquia. E durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Que você seja Barnabé para muitas pessoas. Que eu seja, né, Barnabé. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e as mulheres sejam Barnabéias. Que nós sejamos esses encorajadores, esses capacitadores de pessoas. Essas pessoas com as quais os discípulos não têm vergonha de expor, de ser transparente, de contar sua fraqueza. Que os discípulos não nos procurem apenas para contar vitória, para contar sucesso, mas que as pessoas também nos procurem para contar suas dificuldades, os seus problemas. Que a gente possa usar essa poderosa ferramenta do discipulado para não apenas fazer uma sala de aula, mas para confrontar o pecado, para aperfeiçoar, para ensinar os discípulos a obedecer os mandamentos do Senhor. Eu tenho mais coisas para falar, mas para que o tempo não fique longo e que a gente possa ter mais tempo de qualidade amanhã. Então, amanhã às 11 horas, vamos continuar falando de discipulado. Discipulado, parte 2. Se existem pessoas que você gostaria de compartilhar essa mensagem, envia para essa pessoa, marca essa pessoa no Facebook. O vídeo vai ficar público na linha do tempo, se você não conseguiu assistir agora, ou se você tem necessidade de ouvir algum ponto novamente, volte lá e assista novamente. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa possa, mais do que ouvir sobre discipulado e achar bonito, que cada pessoa possa viver, Pai, essa verdade. Eu oro por discipuladores, por nós, líderes, que a gente saiba amar as pessoas, demonstrar a graça e a aceitação de Deus. Também corrigir, melhorar, acertar o alvo com a vida de cada um. Que eles se sintam confiantes para expor para nós os seus sucessos, mas também as suas dificuldades. E que a gente seja capaz de encorajar, Deus. Ajuda-nos a lembrar de qualquer pessoa que se sinta esquecida, mas que chegou o tempo dela, chegou o tempo de nós trabalharmos juntos, de nós ensinarmos muita gente. Ajuda-nos a sermos encorajadores. Ajuda-nos a fazer com que os nossos discípulos se misturem com os demais discípulos, sejam recebidos no meio da congregação da fé. Ajuda que eles estejam perfeitamente encaixados. Pai, eu oro por essa pessoa que de repente chegou agora em Cristo e não se sente encaixada devidamente na igreja, com os demais irmãos. Eu oro para que ela seja completamente preenchida de boas amizades, de cristãos maduros que possam rodeá-la e influenciá-la para crescer em Cristo. Que essa pessoa que está se sentindo presa pelo pecado, que não consegue obedecer os mandamentos, que ela possa encontrar discipulado, confronto, conserto, que ela possa crescer em Cristo. Todo o nosso alvo é sermos aperfeiçoados, é nos encontrarmos com Jesus, é vivermos algo mais. Pai, que eu seja aperfeiçoado, que eu possa crescer, não que eu já tenha alcançado, mas prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. É para isso que discipulamos, é para isso que somos discipulados, para sermos aperfeiçoados, para que Cristo seja formado em nós, em nome de Jesus. Meu desejo é que você viva mais parecido com Cristo. Avante, sempre
em nome de Jesus. Até amanhã, vamos continuar essa abordagem Discipulado, parte 2.